Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e, mais uma vez, é muito bom estar com você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje vamos viajar a uma época muito distante, antes mesmo da existência dos dinossauros, com base em pesquisas científicas que a cada estudo trazem atualizações e novidades a respeito das origens da vida na Terra. Que o surgimento da vida é um assunto ainda não dominado completamente pela humanidade não é nenhuma novidade, não é? Inclusive, diferentes setores de estudos e pesquisas entram em contradições e geram suposições que, por um lado, tentam simplificar toda essa complexidade que é a vida e, por outro, mostrar que ela surgiu de forma caótica, mas que tem evoluído há milhares de anos. Isso por meio de achados fósseis que datam do período Ediacarano, quando a atmosfera do planeta ainda era muito parca e na superfície não havia nem oxigênio. A Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos e, durante seus primeiros bilhões, passou por um conjunto de acontecimentos drásticos e dramáticos, até serem formadas as primeiras rochas oriundas de atividades vulcânicas de visão apocalíptica. Sim, o que parecia prenunciar o fim do que mal havia começado era apenas o início de uma série de ocorrências que acabaram culminando na vida como conhecemos hoje. Alguns estudos que foram recém-publicados no periódico Communications Biology trazem detalhes sobre esforços científicos na tentativa de estudar a bioquímica presente nas primeiras bactérias que viveram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. De acordo com os cientistas envolvidos, elas podem ter se originado de um ancestral em comum. O fato é que tais bactérias evoluíram ao longo de outros milhares de anos, até surgirem os primeiros organismos multicelulares e que, inicialmente, teriam vivido em um mundo subaquático. Naquela época, o planeta ainda era dividido somente por um imenso oceano, chamado Pantalassa, e uma única massa continental, a qual a ciência batizou de Rodínia. Sob as águas daquele oceano sem fim, no entanto, já havia vida em evolução, mesmo que microscópica. Foi no período denominado Proterozoico que se iniciou há 2,5 bilhões de anos e se estendeu até cerca de 542 milhões de anos atrás, que essa evolução se deu, dando vida a novos seres vivos, como, por exemplo, os trilobites, seres multicelulares e muito semelhantes aos caranguejos ferradura, encontrados principalmente no Oceano Atlântico. Outro importante fóssil datado do período Ediacarano, apelidado de Dickinsonia, era um tipo de ameba gigante que teria vivido há 558 milhões de anos ou mais e que media 1 metro de comprimento. Pesquisadores ainda discutem sobre a idade do fóssil. No final do Proterozoico, Rodínia já tinha se separado em supercontinentes e formado outro oceano, conhecido como Pan-Americano. A história geológica da Terra não deixa dúvidas de que, por mais de uma vez, o planeta passou por transformações importantes, ou, em outras palavras, foi como se o mundo acabasse e começasse novamente. Isso falando de uma forma bastante leiga. Não é que tenha acabado, mas sim sofrido transformações dantescas entre os períodos passados. Essas transformações, mesmo que imperceptíveis aos nossos olhos, ainda ocorrem nos dias de hoje. Estudos recentes apontaram que, ainda no Proterozoico, já havia várias espécies, como as esponjas, consideradas os seres multicelulares mais antigos do planeta, vermes arraigados ao solo marinho, que se assemelhavam a minhocas gigantes, além de organismos com formas discoides, ou seja, semelhantes a discos, bem como as primeiras espécies formadas por conchas que se tem conhecimento. A evolução das espécies, como Charles Darwin concluiu, sempre foi
uma constante na história da Terra. Novos seres foram surgindo à medida que o planeta ia se transformando, pois, como é sabido, independentemente da presença humana, o planeta não para de se transmutar, nem abaixo nem acima da sua crosta. Há quase 500 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros predadores carnívoros, que se alimentavam de outros seres vivos. Essa nova característica trouxe consigo o agigantamento, se é que podemos dizer assim, das novas espécies que passaram a dominar o mundo subaquático. O predatismo, por outro lado, acabou sendo o principal motivo pelo qual os primeiros predadores tiveram sua existência comprometida. A falta de alimentos colaborou para a extinção dessa nova espécie, mas a evolução da vida em si não parou. Há 542 milhões de anos, a Terra entrava no período Cambriano, já na era Paleozoica, quando deu-se início a uma explosão de diversidade biológica, dentro da qual encontram-se os mais importantes ancestrais dos seres vivos que atualmente conhecemos. Entre esses ancestrais estão os cordados, considerados os primeiros seres vertebrados da história, e que, inclusive, são os grupos aos quais nós, seres humanos, pertencemos. Apesar de não chegarem a um consenso sobre como ocorreu essa explosão de vida e nem por quê, os cientistas concordam que a fotossíntese de algas e cianobactérias tenha gerado oxigênio nas camadas da atmosfera, o que colaborou também com o crescimento das estruturas corporais mais complexas e com os modos de vida dos seres vivos. A Terra, então, recebeu novos habitantes, seres que passaram a disputar por territórios e alimentos, mas a essa altura a natureza já dispunha, além das esponjas e cordados, de anelídeos, moluscos e outros grupos, que passariam a formar a base dos seres multicelulares, como os artrópodes e os equinodermos. No entanto, os ambientes ainda eram hostis em terra firme. Pouco se sabe sobre o que aconteceu. Mas os primeiros seres vivos a deixarem o mar não o deixaram por simples acaso, mas sim devido às suas estruturas e organismos permitirem viver nos dois tipos de ambientes, tal qual os anfíbios. Contudo, viviam às margens dos rios e dos mares. Somente no período devoniano da era paleozoica, cerca de 416 milhões de anos atrás, é que os vertebrados começaram a migrar para o ambiente terrestre. De acordo com fósseis, um dos primeiros animais vertebrados a conquistar seu espaço na Terra foi o Ichthyostega, que se alimentava de crustáceos, moluscos, peixes e insetos e conseguia viver em ambientes com baixa oxigenação. Apesar de ser conhecido como o período dos peixes, o Devoniano foi quando ocorreu uma evolução significativa das plantas, dos primeiros insetos e outros animais. O cefalópode, grupo ancestral dos polvos e lulas, surgiu durante esse período, que durou até 359 milhões de anos atrás. Foi também nesse intervalo de tempo que surgiram os primeiros peixes com mandíbulas, como o Climáteos, o tubarão espinhoso, que vivia em água doce e se parecia mais com um peixe do que com um tubarão. As plantas terrestres se desenvolveram no sentido de gerarem sementes e dar origem às primeiras florestas, em que as árvores iniciaram o virtuoso processo cíclico de umidificação e geração de novas espécimes e espécies vegetais. O período Carbonífero, iniciado há cerca de 359 milhões de anos e logo após o Devoniano, foi caracterizado por mudanças significativas no planeta. Naquela época, enormes florestas eram inundadas, formando imensos pântanos. As árvores que caíam moviam-se para o fundo dos pântanos e eram soterradas por lama e barro. Na ausência de oxigênio e por processos químicos naturais, elas eram gradativamente transformadas em carvão, daí o nome do período. Foi também na época do Carbonífero que os répteis tiveram um crescimento importante, quando começaram a se reproduzir em terra. Após esse tempo, veio o período Permiano, o último da era
Paleozoica. Nessa época, que ocorreu entre 251 milhões a 299 milhões de anos atrás, os continentes voltaram a se unir em uma única massa, a qual deram o nome de Pangeia. No início desse período, surgiram os primeiros aracnídeos, ácaros, aranhas pré-históricas e os trigonotarbidas, semelhantes a carrapatos e considerados um dos primeiros predadores em ambiente terrestre. A parte terrestre era habitada por insetos semelhantes a baratas, só que muito maiores, além de animais pertencentes ao grupo dos sinapsidas, que provavelmente foram os ancestrais dos mamíferos. Na água doce, dominavam os anfíbios gigantes e no mar, tubarões primitivos. Segundo estudos, alguns deles muito maiores do que os que se tem hoje, inclusive há uma grande chance do lendário megalodon ser dessa época. O mesossauro, cujos fósseis foram encontrados nos continentes americano e africano, era um animal marinho que, quando adulto, media por volta de 1 metro de comprimento. E tudo indica que ele tenha surgido no início do período Permiano. Ele era do tipo amniota, ou seja, seu embrião era circundado por uma membrana amniótica. Seus achados contribuíram com a tese da separação do supercontinente Pangeia, que aconteceu na era Mesozoica e que pode ser percebida nos desenhos das costas do Brasil e do continente africano. O fim do período Permiano foi marcado por uma extinção em massa de grandes proporções, onde calcula-se o desaparecimento de 95% da vida na Terra, dentre eles os trilobitas. Porém, a partir deste final trágico foi que começou o desenvolvimento dos répteis, os quais dominaram o período seguinte, que iniciou há 251 milhões e durou até 65,5 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros. O início do Mesozoico caracteriza-se pela divisão de Pangeia, que foi o início dos continentes hoje conhecidos. Mas claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram outros milhares de anos corridos, sob intensas atividades vulcânicas, até que os novos continentes fossem formados. E acredite, até os dias de hoje, a movimentação das 6 massas continentais é percebida. Isso se dá devido ao movimento constante das 10 placas tectônicas existentes. O reino animal, que até então tinha seu maior domínio sobre os mares, passaria a dominar não só a terra, como também o ar. A existência e a extinção dos dinossauros, pterossauros e plesiosauros foi justamente nesta era. Só que essa é uma história para uma outra ocasião, não é? Bom, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!